Galera, tô na oficina, então você vai ouvir um barulho ou outro aí. Então não se incomoda tanto com isso, porque o interessante é saber dessas vozes que eu vou falar hoje. Como você viu no título, hoje eu vou falar de algumas vozes que eu acho as vozes mais bonitas no country, na minha opinião. As vozes mais bonitas do country, na minha opinião, entendeu? Que minha opinião vale bastante também, né? Senão você não tava aqui vendo, pra quê? Pra que você vai ver? Se não vale. Enfim, vamos lá. Eu vou começar com a voz mais clichê do country aqui no Brasil. Quero deixar muito claro que era uma voz muito respeitada lá nos Estados Unidos também, porém ela não é tão clichê quanto é aqui no Brasil. Ela, ela configura com outras vozes muito incríveis do country, vozes bonitas do country, é, que é o Alan Jackson. O Alan Jackson é o cara aqui no Brasil unânime. Quando você fala em country no Brasil, você fala em Alan Jackson. É difícil as outras pessoas citarem outra pessoa que não é o Alan Jackson. O Alan Jackson, eu acho a voz dele bonita porque ela é uma voz suave, imponente, só que muito doce, muito macia. Uma voz meio aveludada, vamos dizer, assim, remembering, uma voz mais aveludada, uma voz doce, uma voz macia, só que muito linda, né? Imponente, ela é uma voz que ela é muito bem colocada, o Alan Jackson canta muito bem. Uma voz grave, e eu vou abordar aqui vários tipos de voz aqui, né? Mas Alan Jackson é uma voz grave, mas tem que citar, ele é um dos maiores do country, então vamos falar dele. Vou falar agora de outra voz do country, só que para fugir um pouquinho, já para continuar no grave, vamos pro Chris Stapleton. Chris Stapleton é uma das vozes que eu mais admiro no country. É um cara relativamente no sucesso, ele é um grande compositor de músicas como Baby Lock the Door and Turn Around and Do. Já falei disso no outro vídeo, mas o Chris Stapleton tem uma voz maravilhosa, rasgada, que lembra um estilo mais roqueiro, mais blues, uma voz rasgada, aguda, canta lá em cima no alto, muita potência. Lembra um pouco aqui, pra você que é do sertanejo, lembra um pouco o estilo do Edson. Estilo, gente, eu tô falando que é igual, que um é melhor ou pior, não, mas lembra o estilo do Edson com uma voz mais rasgada, aguda lá no alto. Chris Stapleton, até às vezes um pouco rouco, assim, uma coisa meio, sei lá, Edson, Eduardo Costa, essa turma do agudo, né? Então, mas ela também é uma das vozes que eu mais gosto no country. Eu acho uma das vozes mais lindas do country. Não tô falando de melhor ou pior cantor, tô falando de voz, timbre vocal. Aí eu vou falar também de uma voz agora que eu acho maravilhosa e não poderia deixar de falar, de citá-la, que é a voz do Johnny Cash, né? Aí a gente volta pro Johnny Cash, que também é uma voz grave, só que é um grave diferente do grave do Alan Jackson. O Alan Jackson é um grave mais doce, mais suave, explora mais o médio também, é o médio. Ele explora bastante o médio e é um grave mais doce. O Johnny Cash não. O Johnny Cash é um grave mais denso, é um grave mais pesado, é um grave, às vezes, até mais falado. O Johnny Cash tem uma particularidade na forma de cantar, que eu sei que eu tô falando de timbre, mas é uma particularidade. A gente vai abordar isso em outro vídeo, mas só pra citar, ele tem uma particularidade que lembra um pouco o. Caramba, esqueci o nome do cara, velho. Aqui no Brasil ele lembra o Zé Ramalho, né? Que é uma coisa mais falada, é uma coisa mais. Tipo, I hurt myself today. Mas uma voz densa, um timbre melancólico. Ele tem um timbre melancólico. Isso é uma coisa muito interessante. Vou trazer outro vídeo sobre isso, que são os graves. A diferença e os nuances dos graves. Porque aqui no Brasil, quando o cara é grave, todo mundo coloca tudo no mesmo bolo. Jadze, Daniel, Tião Carreiro, Rio Negro Solimões, Fernando Sorocaba. E não, são graves totalmente diferentes. Por exemplo, a Marília Mendonça, do sertanejo, era grave. Mas vamos lá. O Johnny Cash tem um grave que é muito diferente do Alan Jackson. O Johnny Cash tem um grave mais denso, melódico. Melódico não, é melancólico, falado. O Johnny Cash era foda, ele trazia esse peso na voz. Que aqui no Brasil se assemelha muito ao Zé Ramalho, ao próprio Tião. O Tião tinha uma voz mais firme, mais dura, mais. Enfim, vamos lá. Outra voz que eu gosto e não poderia deixar de citá-la também é grave, porque no country os graves são muito valorizados, coisa que aqui no Brasil infelizmente não é, né? Ruim, triste pra mim, que sou do grave. Nem tanto, nem tanto. Mas vamos lá. Que é o do Ed Bruce. Mamas, don't let your babies grow to be cowboys. Enfim, o Ed Bruce tem um grave diferente, que ele fica no meio termo entre o Johnny Cash e o Alan Jackson.
A voz dele é muito bonita, é uma voz macia, mas é uma voz com mais firmeza que a do Alan Jackson. A do Alan Jackson é uma voz mais suave, a voz do Ed Bruce já é mais firme. Já parece aquele pai dando bronca, mas não é melancólico, é firme. Não é melancólico igual o Johnny Cash é mais tristonho, é sofrimento, é história. Olha o que eu passei, escuta aqui o que eu passei. O timbre dele dá essa sensação. Escute o que eu passei. É isso que o timbre do Johnny Cash passa. O do Ed Bruce não passa firmeza, confiança. Entende? Pô, eu sei o que eu tô falando, mas é um grave firme, muito afinado, um timbre maravilhoso. E tá aí uma das vozes que eu também adoro uma das vozes que eu mais gosto no country. Tenho que falar também da Reba McEntire. Reba McEntire é uma voz muito legal. É uma voz que eu devia separar, fazer um vídeo só para as mulheres. Vou fazer isso, vou separar, fazer um vídeo só para as mulheres. Mas vou citar a Reba aqui porque eu acho a voz da Reba linda, uma das mulheres mais incríveis do country, mas eu vou falar de outro vídeo. Mudei agora, veio na minha cabeça. Vou falar de uma galera nova que tá vindo aí também, citar uma galera nova. Claro que essas vozes que eu falei aqui, eu não posso falar, o Garth Brooks é o cara que eu mais gosto no country americano, só que eu não acho o timbre dele tão lindo. Eu acho o Garth Brooks, por outros, eu preciso falar de Garth Brooks, embora não seja um dos timbres que eu acho mais bonitos, eu acho que ele tem outras qualidades que fazem ele se tornar esse cara gigante, o furacão de Oklahoma, que é maravilhoso. Mas vamos falar de uma galera nova aí, até pra galera se identificar. Eu acho, por exemplo, o Blake Shelton tem uma voz bonita, mas o Blake Shelton ele é mais, sabe, é uma voz mais, é um comercial que fica meio pairando assim no ar, tipo, é tão comercial a voz do Blake Shelton que ela me falta um pouco de identidade, não que ele não tenha, mas sei lá, não é aquela voz, pô, isso aqui chama atenção, isso aqui é diferente, sabe? É como aqui no Brasil tem muitos caras assim no sertanejo também que se parecem muito. Mas já tem um cara, esse cara é legal, que chama Luke Combs. Outro cara que tem uma voz média grave, só que ele alcança alguns agudos porque ele tem um rasgado na voz, só que o rasgado dele é diferente do Chris Stapleton. O Chris Stapleton é um cara realmente rasgado na linha do rock and roll, do blues, sabe, do jazz. O Luke Combs, ele vem com uma voz assim meio tipo, sabe, o cara fuma um cigarro e toma uma cerveja, sabe? Esse cara, molecão, vindo, pô, rasgando, cantando tudo assim. O Luke Combs vem meio na pegada Jorge Mateus aqui quando apareceu, só que devido às suas proporções e suas qualidades. Peço que você do sertanejo não brigue comigo, não se incomode. E você do country também não. Mas o Luke Combs tem uma voz média grave que chega nos agudos com aquele rasgado de voz. E os dois caras pra finalizar, Randall King pra mim, ele é o novo Alan Jackson. Não um novo Alan Jackson, não existe isso, mas ele vem muito na linha do Alan Jackson musicalmente. E a voz doce, é uma voz macia, uma voz suave. E trazendo isso na nova geração, eu acho isso incrível. Ó, não sei se é a minha comida que chegou, hein? Rapaz, será que é a minha comida que chegou? Aí fudeu. Mas enfim, gente. E o outro é o Corey Johnson. Eu vou lá ver se é meu papá. Deixa seu like, seu comentário. E se inscreva no canal, beleza? Um beijo pra vocês. Já volto que eu vou comer agora, galera. Minha comida chegou!